E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje a gente vai falar de um personagem. Ele não deixa de ser um personagem. É um dos considerados gênios da nova geração de quadrinhos. E que não é tão nova assim. Certo? Estou falando do controverso que alguns amam, outros odeiam. Alguns acham ele genial, como eu, e outros acham ele medíocre. Nada mais, nada menos do que Grant Morrison, o maluco escocês. Bom, antes de começarmos a falar de Grant Morrison, eu vou dizer para vocês aquilo que eu digo sempre, e quem está acompanhando o canal já sabe o que eu vou falar. Vai aí embaixo, ativa o sininho, deixe seu like, se inscreve no canal que não custa nada, gente. Não custa nada e vai estar somente ajudando a gente a cada vez mais produzir conteúdos para você que aí está. Então, olha só, também muito interessante, muito importante lembrar que teremos agora, no dia 1º, no sábado, o sorteio para quem já me procurou lá no grupo de WhatsApp de Por Deus ou Pelo Acaso. Lembrando sempre, aqui no canal, para depois vocês não reclamarem. Ah, mas eu não sabia que tinha que ir no grupo de WhatsApp. Já avisei várias vezes, então não acompanhou os vídeos. Está aí embaixo o link, entra lá no grupo de WhatsApp. A gente tem todo bate-papo, a gente larga conteúdos que não vêm para cá, tá? E também o grupo de WhatsApp serve para troca de ideias, troca de revistas, troca de quadrinhos, troca de informações, vendas. O pessoal que quer entrar lá também para vender seu quadrinho por um precinho camarada, lógico. Vai lá, aproveita essa oportunidade que o grupo de WhatsApp do Box Nerd dá para você. Tá bom? Então, logo que entrar no grupo, me procura e a gente já conversa sobre o sorteio de Por Deus ou Pelo Acaso. Dado o recado, vamos para a história de Grant Morrison. Grant Morrison nasceu em Glasgow, na Escócia, e é conhecido por seu experimentalismo nas HQs, pela utilização de diversas referências também históricas e culturais. E claro, dentro dos quadrinhos, ele sempre está buscando uma referência ou outra lá no passado, na era de ouro, na era de prata dos quadrinhos. Ele é muito mais conhecido pelos seus trabalhos na DC, onde fez a maioria de suas obras. Mas ele também teve uma passagem pela Marvel. A gente vai falar sobre isso. Seu primeiro trabalho, porém, foi o personagem Gideon Stargrave, publicado em 1978, enquanto lá nos Estados Unidos os X-Men de Claremont e Byrne faziam sucesso. A gente falou do Byrne semana passada. Lá na Escócia, lá no Reino Unido, melhor dizendo, um garoto de 17 anos criava seu primeiro trabalho, seu primeiro personagem, Gideon Stargrave. É um dos primeiros quadrinhos alternativos britânicos e foi escrito e desenhado pelo Morrison. Pois é, para quem não sabe, né, Morrison também desenha, embora ele próprio não goste dos seus desenhos. O personagem fez uma aparição em Os Invisíveis, do mesmo Grant Morrison, com o alter ego The King Mob, como um dos alter egos, né, do King Mob. Um dos personagens principais do título, que é o King Mob, né, ele tem diversos alter egos, e um destes é o Gideon Stargrave. O Morrison também fez alguns trabalhos para a Marvel britânica. Isso não a Marvel americana, tá? A Marvel britânica. Lá por volta de 1985. Em 1987, com ilustrações de Steve Yeowell, lança o herói Zenith pela revista inglesa 2000 AD. Seu trabalho na revista já chama a atenção da DC. Ao chamar a atenção da DC, a gente também já sabe, porque você com certeza viu nosso vídeo sobre o selo Vertigo, ele foi parar na DC.
Karen Berger foi lá, recrutou ele, levou para DC e entrega a ele o Homem-Animal, que tem grande importância em sua carreira, pois foi, sem dúvida nenhuma, o seu passaporte para o sucesso. É um trabalho diferenciado. Eu sou apaixonado por essa obra do Homem-Animal do Morrison. E ele é diferenciado porque é protagonizado por um personagem ignorado pela editora. Neste trabalho, Morrison lida com temas como o vegetarianismo, ecologia, drogas e outros assuntos. Só para vocês terem uma ideia, uma das histórias, O Evangelho do Coiote, publicado no número 5 do título da revista, marcou uma geração de leitores por sua criatividade e também a complexidade da história, ganhando diversos prêmios. É realmente, se eu tivesse que aconselhar, dar uma dica hoje de leitura, seria Homem-Animal de Grant Morrison. Em 1989, lá no final dos anos 80, ele consolida sua fama com Asilo Arkham, protagonizado pelo Batman, né? E eu já falei diversas vezes que Batman é garantia de sucesso. Quer fazer, se você sabe escrever, sabe desenhar bem e quer fazer sucesso dentro da DC, pega o Batman. Com Dave McKean, o ilustre capista de Sandman, nos desenhos, né? Asilo Arkham fez sucesso e se tornou uma história clássica do Batman com abordagens sombrias dos personagens. Há quem diga que uma das ideias originais do Grant Morrison era que o Coringa aparecesse travestido de mulher durante a história, o que não teria sido feito por pressão da editora. Neste ano também, começa a escrever o título mensal da Patrulha do Destino. Nos anos 90, já entrando nos anos 90, ele segue ainda na frente da Patrulha do Destino e é considerado um dos trabalhos mais experimentais dele, onde o próprio Grant Morrison revela que usou LSD para escrever essas histórias. A gente segue ainda nos anos 90. Na primeira metade, Morrison lança outros trabalhos pela DC. Ainda seguindo no título, né, da Patrulha do Destino, ele lança outros trabalhos. Kid Eternity, Sebastian O, o primeiro trabalho dele em parceria com Frank Quitely. Também um trabalho dele premiadíssimo, Como Matar Seu Namorado, que ganhou diversos prêmios, foi muito elogiado e é considerado até hoje como um dos seus melhores trabalhos. Também, na carona de Patrulha do Destino, ele escreveu Flex Mental, que é, digamos assim, bem complexo e bem experimental. Em 1996, ele passa a escrever o título da Liga da Justiça. Aí um trabalho, claro, um trabalho dentro do universo DC, um trabalho maior, que exigia um pouco mais de atenção de Morrison. Afinal de contas, é um dos títulos mais famosos da DC. Mas seu maior trabalho nos anos 90 não foi a Liga da Justiça. Embora muita gente goste, inclusive está sendo relançado agora aqui no Brasil pela Panini, mas sem dúvida alguma, sem dúvida nenhuma, o seu melhor trabalho, e também é tido como o melhor trabalho de todos, é Os Invisíveis. Publicado pela Vertigo, né? É considerado sua maior e mais importante obra, tendo durado de 1994 a 2000, com 59 números. É bem extensa, bem longa. Teoria da conspiração, magia, viagens no tempo, meditação, violência são somente alguns dos assuntos abordados constantemente nesta HQ. O experimentalismo de Morrison nos Invisíveis é regra e a complexidade da trama é tanta que as vendas das séries nos primeiros 10 números foram baixíssimas. Isso mesmo, não foi sucesso imediato. Morrison lidou com a situação da seguinte maneira. Olha só o que o cara fez. Ao final de uma das edições da revista, publicou um símbolo com um texto abaixo. O texto dizia o seguinte, para todos os seus fãs, né, e fãs da série, que eles se masturbassem num determinado dia e horário olhando para o símbolo.
o que magicamente melhoraria as vendas. Bom, se isso foi feito e se isso deu certo, de fato, as vendas aumentaram e a série não foi cancelada. Entre outras declarações, como esta, relativa a Invisíveis, o autor disse em uma conferência em 1999 que tudo que estava escrito na série lhe tinha sido dito por alienígenas que o teriam abduzido em Katmandu e pediram para que ele espalhasse tais informações ao mundo através dos quadrinhos. Sabe-se lá se isso é verdade ou não. O fato é que, polêmicas à parte, o mérito da série reside na utilização das diversas referências, trabalhando com Beatles, Marquês de Sade, família real da Inglaterra, Revolução Francesa, psicodelia, telecinésia, voodoo, mitologia asteca, magia do caos e diversos outros elementos culturais que foi tudo colocado num liquidificador e girado por Grant Morrison, este gênio. E daí vem os anos 2000. É o novo milênio. E Morrison tenta dar uma guinada na sua vida, na sua carreira. E aceita um desafio. Esse desafio veio da rival da DC, a Marvel, que entrega para Morrison os X-Men para que o título fosse revitalizado. Eles sabiam que havia um risco, pois Grant Morrison não é um escritor tradicional. Não é um escritor que vai manter as bases, que não vai mexer no conteúdo, muitas vezes canônico, de alguns personagens, principalmente os X-Men. Ele aceitou de pronto, gostou da ideia, de primeira ele se aprofundou no universo Marvel, o que ele não tinha conhecimento ele foi atrás, e entregou o título Os Novos X-Men, de Grant Morrison. Esses X-Men do Morrison, até hoje, é tido como um título relevante. Embora, dentro da cronologia, a Marvel tentou afastar alguns fatos, ou a maioria dos fatos que foi escrita por Morrison. Logo em seguida, entregaram o título a outro escritor para que ele desse uma lapidada nas coisas e ajeitasse a casa pela passagem do Morrison, que foi um furacão na vida dos X-Men. Além da genialidade do Morrison, essa fase dos X-Men contava com os desenhos do talentoso Quitely. Ele, após essa passagem pela Marvel, em 2004, volta para a DC e volta a produzir para a Vertigo. E nada melhor do que logo de cara, ali por volta de 2004, voltar e lançar um título que é também um dos meus preferidos e eu já falei aqui no canal sobre ele. We 3 ou We 3. Essa história é maravilhosa, eu já falei aqui no canal, tem aí, você vai embaixo e aproveita bem, que é uma história espetacular. Depois vieram outros trabalhos, tá? Não menos expressivos, de forma alguma. Vieram 7 Soldados da Vitória logo em seguida, que é uma história incrível. Eu não tenho mais essa história. Eu tive a minissérie. Tá saindo agora num formato ônibus, pela Panini. Então eu acho que é algo muito, muito bacana, muito bem escrito, E aquilo, o Morrison sempre trabalhando com uma pesquisa muito grande no passado da editora, buscando lá nos anos dourados, 1940, 50, 60, 70, buscando detalhes, personagens esquecidos e trazendo para esta realidade atual. Depois, ele fez, talvez, o que muitos falam. Eu, particularmente, sim, gosto muito da história, mas eu não coloco ela à frente de Homem Animal e nem de Invisíveis. E nem de Patrulha do Destino, que é Grandes Astros Superman, ou All Star Superman. Um dos melhores trabalhos do Morrison, considerado pela crítica, pelo público, por todo mundo, pois trata do ícone
da DC, o Superman. E ele faz isso muito bem. Um belíssimo trabalho. A gente vai trazer aqui no canal esse trabalho que novamente é em parceria com o Quertley, né? Novamente ele monta essa parceria, uma parceria de sucesso. A gente já pôde ver, né, que vários autores procuram trabalhar em parceria com um desenhista que ele se identifica e que leva para o resto da vida. Com o Morrison não foi diferente e essa parceria realmente deu certo. Depois ele pega uma série 52 e mais adiante o título do Batman. No título do Batman ele está mais seguro. Não quer dizer que ele não esteja experimentando como antes, mas ele está mais seguro. As histórias são muito bacanas. Tenho aí atrás, não aparece aí, mas eu tenho aí atrás elas. E tem um detalhe, né? Ele traz alguns personagens, revive outros vilões. Ele é importante sim para essa fase do Batman. E tem muitas histórias que são assim, ó, da gente ficar lembrando depois. Não é uma passagem comum pelo Batman, pelo título. Com certeza, principalmente em Descanse em Paz, ele faz um belíssimo trabalho. Grant Morrison deve ser elogiado. Claro, talvez por ser um longo trabalho, ele tenha, durante algum tempo, tem altos e baixos, o que é muito comum quando são trabalhos longos. Depois, seguiram daí os trabalhos com as crises, né? Crise final, crise infinita e multiverso. A gente vai falar mais adiante sobre essas crises, mas não é o momento, tá? Mas sabemos que ele fez todos esses trabalhos e também teve outros trabalhos, além destes, né? Que ele trabalhou, fez, entregou todo o seu talento, todo o seu dom de escrever, seja usando ou não usando de LSD ou de outras drogas. O fato é que Grant Morrison é, sem dúvida alguma, um dos grandes talentos da escrita dos quadrinhos. Um dos grandes autores, grandes criadores que a gente conhece e que está aí. Faz parte daquela invasão inglesa e não é muito raro de encontrar o Grant Morrison ali, ó, disputando entre Neil Gaiman e Alan Moore o título de quem é o melhor escritor desta geração. Tá certo, pessoal? Bom, só para dizer, né, o último trabalho do Morrison lançado por aqui foi o Lanterna Verde. Deste eu posso falar assim. É um trabalho menor do Morrison, sem dúvida alguma. Ele traz de volta os Dark Stars, que são personagens que eu gostava muito do tempo da extinta DC 2000, da editora Abril. Mas mesmo assim, mesmo sendo um trabalho menor, mesmo tendo alguns probleminhas de consistência, achei bem inconsistente em alguns pontos, mesmo tendo alguns probleminhas de inconsistência, não é um trabalho ruim. Não é um trabalho ruim. Não é o melhor trabalho de Morrison, sem dúvida nenhuma, fica longe de qualquer um dos títulos, inclusive dos títulos que eu falei. Eu acho que esse é o menor trabalho do Morrison. Ele teve um trabalho também pela Marvel, do Marvel Boy, mas eu nem mencionei aqui, né? Agora, este trabalho do Lanterna Verde na DC foi, sem dúvida alguma, o menor trabalho dele. Então é isso, pessoal. Falamos aqui desta figuraça que já é uma lenda dos quadrinhos, Grant Morrison, e esperamos que você curta, que você compartilhe com os amigos. Quem gosta de Grant Morrison, compartilhe aí nos grupos, porque é bem legal. Tem algumas curiosidades, outras coisas que já são bem comuns, né? Mas sempre é bom lembrar deste fabuloso escritor. Tá certo? Para quem não sabia, agora fica sabendo que ele também é desenhista. Certo, pessoal? Então, não deixe de ir aí embaixo comentar. Quero ver seu comentário aqui. Grant Morrison é ou não é um grande autor? Tá ok? Vai aí embaixo, comenta, diz qual é a obra preferida desse cara. Valeu, forte abraço e até a próxima. Fui!